Oi, meus amores. Espero que todos vocês estejam bem. Tia Lu e tia Tiane desejam uma ótima quarta-feira para todos vocês. Hoje é dia 12 de agosto de 2020 e a gente vai aqui para mais uma aulinha de história. Por favor, pegue o seu livro de história e abra na página 20. Então, pessoal, aqui na página 20, a gente vai fazer uma breve revisão do que a gente viu na nossa última aula. E, em seguida, vamos corrigir a página 21. Na última aula, fizemos a abertura da unidade 4 e falamos também sobre moradias de outros tempos no primeiro capítulo, né? Nesse capítulo, a gente falou que os homens da pré-história sentiram a necessidade de abrigo e de segurança, e assim eles começaram a usar as cavernas para se proteger de frios, de animais, e construir, então, assim, sua moradia, né, usando materiais da própria natureza. Ainda nesse capítulo, falamos também de como eram feitas as construções, as moradias no nosso país, no Brasil, há cerca de 300 anos atrás, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, né, quando ele ainda não tinha o seu próprio governo. Nessa época, pessoal, as construções, muitas dessas construções eram feitas com materiais trazidos de Portugal, né? Os portugueses, eles traziam esses materiais, construíam igrejas, casas, prédios, e que essas moradias ainda hoje, após tanto tempo, elas podem ser encontradas ainda no nosso país, que essas moradias resistiram à passagem do tempo. E foi citado também alguma cidade onde podemos encontrar o maior número desses tipos de moradia, né? Que é em Salvador, Bahia, São Luís do Maranhão, Recife e Pernambuco. Em outros locais também tem, mas aqui foram citadas as cidades que a gente pode encontrar o maior número desse tipo de moradia que foi construída na época que o Brasil ainda era colônia de Portugal e com materiais trazidos da Europa. Mas vamos lá fazer a correção da nossa atividade de casa, né? Nós ficamos com essa atividade para que a gente fizesse a leitura desse texto, a casa e o tempo, e aqui a gente ia encontrar pelo menos 3 expressões que marcam a passagem do tempo. Vamos fazer a leitura e quando a tia Lu for encontrando as expressões que marcam a passagem do tempo, eu já vou marcando e você também vai corrigindo aí de casa, tá bom? A Casa da Fronteira Azulejada foi construída pelo comerciante português Manuel Ferreira Neto, na cidade de Santos, no estado de São Paulo. Anos mais tarde, então, aqui nós já encontramos a primeira expressão, né? Anos mais tarde, está se referindo a uma expressão que se refere à passagem do tempo. Anos mais tarde, após a morte do comerciante Luiz Guimarães, sócio dele, mandou revestir a casa de azulejo trazido de Portugal. O andar de cima era a residência, o térreo servia de armazém. E em seguida, o térreo servia de armazém. E em seguida, a casa foi hotel, depósito de cargas e de adubo. Depois, também aqui, esse depois se refere a uma expressão de passagem do tempo. Depois ficou abandonada, sem ninguém para cuidar. Ficou sem teto e sem piso do andar de cima. Em 1992, é outra expressão. Em 1992, a casa foi totalmente reformada, foram substituídas cerca de 7 mil azulejos da sua fachada original. Atualmente, também é outra expressão, né? Atualmente, a casa faz parte do patrimônio histórico da cidade de Santos e é abrigo de arquivo público, o arquivo público municipal, que guarda e conserva documentos históricos do município. Então, a letra A, a gente encontramos aqui 3 expressões que se referem à passagem do tempo, anos mais tarde, depois, em 1992, atualmente, são expressões que se referem à passagem do tempo.
Marquem aí no livro de vocês. Essa letra B, ela é uma atividade pessoal, não tenho como responder aqui. Vocês podem estar mandando foto dessa atividade para mim e para a tia Tiane. O segundo ano A manda foto para a tia Lu e o segundo ano B manda foto para a tia Tiane. A e C para a tia Lu e o B para a tia Tiane. Combinado? Nossa correção foi feita. A gente, então, vai pegar o livro, abrir, então, ele lá na página 22, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo de hoje. Vamos, então, conhecer o nosso capítulo 2. Aqui na página 22, o capítulo 2, nós vamos falar sobre tipos de moradia. Então, pessoal, nós já sabemos que existe diferentes tipos de moradias, muitos tipos de moradia, né? E você, vive em que tipo de moradia? Você vive em casa, apartamento, sobrado, barraco, casa de palafita? Que tipo de moradia você vive? Em um outro momento, a tia Lu e a tia Tiane vai querer ouvir vocês sobre essas perguntinhas, tá certo? Vamos falar um pouco sobre os tipos de moradia do Brasil. Pessoal, no Brasil existe uma grande variedade de tipos de moradia. E essa variedade está relacionada ao quê? Ao clima do lugar, né? A condição econômica das pessoas, o tipo de terreno que tem no local e a preferência de cada um. Ou seja, um local que tem um clima frio, geralmente as moradias, elas são construções com poucas entradas de ar, né? E locais quentes, geralmente as moradias têm mais entrada de ar, são moradias mais arejadas. E a condição socioeconômica das pessoas também contribui para que as moradias sejam diferentes umas das outras, né? As pessoas que têm condições financeiras, elas usam materiais diferentes, né? E geralmente esse tipo de pessoa também escolhe um local diferente para construir a sua moradia. E o terreno também é outra situação que torna as moradias diferentes umas das outras. Como nós sabemos, existe casas de palafita, que esse tipo de moradia, ele é construído em locais que ficam alagados, por exemplo, e as moradias são construídas sobre madeira fincadas no fundo do rio. Então, isso tudo contribui para que as moradias se tornem diferente, né? Para que seja uma grande variedade de moradia, principalmente aqui no nosso país. Agora, a tia Lu vai apresentar aqui alguns tipos de moradias do Brasil. Eu coloquei algumas fotos para eu mostrar para vocês. Aqui nós temos as casas, né? Esse tipo de moradia são construções com um ou poucos andares, né? Aqui na nossa cidade, a gente vê bastante esse tipo de moradia, casas com um ou poucos andares. E tem também, pessoal, os barracos. Os barracos são casas, né, improvisadas. Como assim, improvisadas? Os materiais que são colocados nesse tipo de moradia são materiais, restos de tijolo, coisas aproveitadas, né? Sucata, madeira e tijolos aproveitados. Esses barracos, quando eles estão assim, construídos lado a lado uns dos outros, muito próximos uns aos outros, eles eles formam uma favela. Vocês já devem ter ouvido falar em favela. E aqui nós temos as casas de palafita, que são casas de madeiras apoiadas sobre estacas fincadas no fundo do rio. Esse tipo de moradia pode ser encontrado em regiões que ficam alagadas, certo? Regiões que ficam próximas a rios. E os apartamentos. O que são apartamentos? São conjunto de apartamentos, né, que a gente chama de prédios. Eles podem ter muitos andares, podem ter elevadores, tem área de lazer e tem portaria com garagem, portaria e garagem, né? Vamos, então, responder algumas atividades sobre os conteúdos que a gente tem visto de história, tá certo? Pessoal, aqui nessas atividades, a gente vai recordar um pouco. Faz algum tempo que a gente não vai para a escola, mas a gente lembra
dos tipos de construções, dos tipos de moradia que tem nos arredores da escola, não é? Vocês sabem que tipo de construção tem nos arredores da escola? São mais casas ou mais prédios? Essas casas, elas têm à frente da casa, é uma fachada mais antiga ou uma fachada mais nova? Esse também são atividades oral que a gente vai querer ouvir de vocês em um outro momento, tá certo? Para casa, tem só essa atividade aqui da questão 2, que você vai destacar o encarte, certo? O encarte 2, e vai responder as descrições de cada tipo de moradia. Casa de 2 andares, casas apoiadas em estacas na beira dos rios, moradias feitas de madeira, papelão ou sucata, né? Que nós falamos agora sobre esse tipo de moradia, sobre esse também, cada um desses tipos de moradia. Construções feitas por vários andares, né? Vocês ainda lembram quem são as casas com 2 andares, né? Nós acabamos de falar. Então, é isso, a atividade de história, só essa questão 2. Essa questão 1 das atividades, a gente vai fazer ela no nosso momento online, tá certo?